Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Já estamos aqui ao vivo hoje com o nosso pastor doutor Egnaldo Pinheiro, que também, pastor Egnaldo, psicólogo, na verdade eu vou falar o seguinte, psicólogo doutor Egnaldo Pinheiro, bom dia! Bom dia, Luiz, graça e paz, como é que você está, meu irmão? Deus abençoe sua vida. Já está com a gente aqui o Reginaldo. Reginaldo, muito obrigado pelas orações, continue orando por nós e família e a cada um de vocês, é bênção de Deus. Amém. O pessoal já está participando aqui, ó. Então você que está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, você pode participar aqui tanto pelo chat aqui do canal do YouTube, como também pelo nosso WhatsApp. E hoje, o que nós vamos conversar hoje, hein, pastor Ignaldo? Hoje nós continuamos o assunto sobre a gente tem nesse mês, encerrando o mês de Maio Laranja, e hoje não podemos terminar sem falar sobre a importância da psicoterapia no tratamento de vítimas de abuso sexual. Então é importante a gente trabalhar a questão que muitas pessoas sentem a dificuldade de poder lidar com essas circunstâncias. Então a psicoterapia ela vem como um heterossuporte, um suporte para auxiliar nesta demanda. Então fica aí o convite para você que está conosco, poder também já ficar atento que esse programa, o programa do Divan, é um programa para poder alertar, para poder ajudar e te incentivar o autocuidado, cuidar de você e cuidar daquele que está do seu lado. Amém. Então sejam todos muito bem-vindos. Já tivemos uma breve introdução aí do assunto de hoje. Quero convidar você que quer fazer sua pergunta sobre esse assunto. Você pode mandar aqui no chat aqui do canal do YouTube ou no nosso WhatsApp no 119-3003-0316. E para começarmos, claro, vou soltar a vinheta aqui e aí é contigo. Vamos lá. Agora, no Divan da 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Graça e paz, meus amigos, irmãos. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E que bom estar aqui contigo nesse momento de mais um programa do Divan da Rede 316, do qual neste mês de maio, em que temos o alerta sobre o Maio Laranja, que é a prevenção ao abuso sexual infantil da adolescência, temos conversado sobre esse tema e hoje estaremos encerrando não, né? Porque esse tema ele tem muito a ser falado, tratado. Semana que vem, de repente, a gente dá volta mais alguns sobre o cuidado. Mas, pelo menos, fazendo um fechamento aqui sobre a importância da psicoterapia, a importância do autocuidado. E muitas vezes você que vivenciou, que presenciou ou que passou por essa circunstância, você talvez esteja sofrendo, traz uma dor, tem pessoas que não conseguem lembrar, vivenciam traumas e algumas dificuldades e não conseguem lidar com essa circunstância. E a importância da gente alertar, e as campanhas estão aí para poder ajudar. Então, muitas pessoas falam, mas por que as campanhas? As campanhas são para trazer esse alerta, para poder a pessoa olhar para dentro de si, poder cuidar de si, poder buscar o autocuidado e vivenciar uma vida melhor, mais leve, com menos autocobrança e tantas outras dificuldades. Então, estamos aqui para a gente poder falar sobre essa importância no dia de hoje, após termos falado várias vezes e trabalhado esse tema sobre o abuso infantil que pode acontecer em qualquer nível social e também em qualquer questão também religiosa. Às vezes nós vemos isso, né? Tivemos notícia, o debate foi bem extenso sobre esse assunto. Então, quero convidar você a ficar à vontade, a participar conosco, né? Já está aqui conosco a Mayara. Mayara, como é que você está de saúde? Está bem? A psicóloga, a doutora Mayara, né? Mayara Ferreira, que tem sido bênção também conosco, tem sempre participado. Esses dias ela está de trabalho, então não pôde participar, mas está o desafio para continuarmos, né?
E também a Cristina já está conosco aqui também no YouTube. Seja bem-vindo, né? O Abnoão, graça e paz. Né? A Cristina diz graça e paz, amados irmãos. Bom dia, pastor Ignaldo, Maiara. Também Luiz, Deus abençoe família, você e a família. Então, estamos juntos aí. O restante dos avisos vou deixar para o Luiz, que é ele que é o locutor. Estou aqui só para poder a gente bater mais esse papo no dia de hoje, trazendo esse alerta e buscando o autocuidado. Luiz, já ia falar pastor Luiz aí. Tá, igual a Maria também, chamando de pastor Luiz. Bom, só um recadinho para os nossos ouvintes, se você quer participar e não quer mandar sua pergunta, mas você não precisa se identificar, tá? Você pode mandar a pergunta que a gente vai repassar aqui o nosso Dr. Ignaldo e ele vai responder as suas perguntas aqui. Então, Dr. Ignaldo, hoje falando desse tema muito, como eu digo, é um tema que é importante, é um tema que a gente não pode deixar de lado, porque é um tema que ele trata de outras consequências também, outros meios também, que ele, na verdade isso aqui é um tema que ele puxa outros leques, né, para outros assuntos. Mas hoje, falando sobre essa importância da psicoterapia, então nós vamos ter aqui o prazer de aprender um pouco mais. Então, diga para nós, conte para nós aí o que você tem para nós hoje. Então, Luiz, o que acontece muitas vezes? A dor emocional ela é muito grande. Muitas vezes nós não damos a atenção, ou a própria pessoa, quando ela vivencia, ela passa por um momento desse de trauma, de dor, porque várias coisas, várias situações causam traumas, né? E a gente precisa estar atento. Nós falamos sobre o abuso nós vimos ali sobre negligência, nós vimos sobre o abuso sexual, vimos sobre o abuso físico, né? Nós vimos que acontece até pela internet também, principalmente pela rede social. Você entende que seu filho está protegido ali dentro de casa, guardado, e de repente ele está ali passando por um momento que ele está vivendo uma situação difícil para ele, e aquilo fica muito complicado para poder lidar. E a pessoa entra num momento de vergonha, de autocobrança, de se desvalorizar. Então a psicoterapia ela vem como um papel crucial, é importante nesse tratamento de vítimas de abuso sexual, como é o tema que estamos falando, e qualquer outro abuso, ajudando a lidar com o trauma, né? O que esse trauma aconteceu, o que foi aquela angústia que a pessoa ficou, aquele problema que fica recorrente, e aí os sintomas que vão surgindo, porque uma pessoa pode entrar numa depressão, vivenciar ansiedade, ela pode vivenciar a ansiedade num nível tão grande de que o que é a ansiedade? A gente sempre fala, né? A depressão é o excesso de angústia daquilo que não conseguiu resolver lá atrás, aquilo fica martelando, aquilo fica trazendo sofrimento, dor, né? E a pessoa se fecha. Mas a ansiedade também é o excesso de preocupação com o futuro, com aquilo que pode não vir a acontecer. Então, uma ameaça que ela esteja vivenciando, ela entra num pânico, e ela pode entrar, muitas vezes, numa síndrome do pânico e não conseguir lidar com essas dores, e só em pensar, né, vamos lembrar, só na pessoa começar a pensar, de vivenciar aquilo que ela passou, como que ficou traumatizado ali, ela começa a ter sudorese, ela começa a ter palpitação, a respiração parece que está sufocando, né? E ela não consegue lidar com aquela circunstância. Às vezes ela não consegue dormir porque ela vai vivenciando aquela dificuldade em lidar, ela vai dormir, vai sonhar, e essa dor vai aparecendo, né? Então a psicoterapia ela vem para poder ajudar, não só a reduzir esses sintomas, mas para que a pessoa possa desenvolver mecanismos saudáveis, né, ferramentas, né, um suporte para poder dar conta no seu dia a dia, prevenir, né, e também tem uma palavra que a gente fala que é a revitimização. Então ela se tornou vítima e ela fica se revitimizando o tempo todo, e naquele sofrimento que ela vai vivenciando, e os comportamentos agressivos, porque falamos na semana passada, quando falamos de sintomas, então nós vimos que muitos sintomas é que ela pode se tornar agressiva, ela pode se tornar um abusador quando adulto, isso falando de infância. O adolescente ele pode se excluir, né, do meio social,
vivendo essa angústia. Nós vimos de pessoas que podem desenvolver a questão da automutilação, desejo de tirar a própria vida, ela não consegue lidar. E também, Luiz, a gente tem o adulto que já vivenciou tudo isso, mas ele carrega essa angústia e não consegue falar. E fala: olha, o tempo já passou, mas aquilo está doendo ali. Quando se fala sobre o assunto, ou passa por esse tempo, ele revive aquela dor que passou lá quando se deu conta. Outros, quando se deram conta, falaram: olha, não tenho condição de poder lidar com tudo isso. E aí a pessoa às vezes vai para o alcoolismo, vai para a drogadição, tentando tirar, diminuir, aplacar aquela dor que está interna ali. Então, a psicoterapia ela vai ajudar em diversos momentos e vai ajudar essa pessoa porque é um lugar seguro. Por que eu falo um lugar seguro? Que o setting terapêutico é o momento ali da pessoa não ter, não vivenciar julgamento, que ela já está num tribunal, ela já está se julgando. Então é um momento que ela precisa falar sem se preocupar com o que o outro está pensando, porque o terapeuta, porque o psicólogo que está ali à sua frente, a psicóloga que está ali, ela está para cuidar e para poder ajudar essa pessoa a ressignificar a sua história, a lidar com tudo aquilo que aconteceu e mudar a sua vida com autocuidado, com autovalorização, podendo sonhar novamente, vivenciar um novo tempo, Luiz. Então, essa é uma das formas, e aí nós vamos falando como ela pode trabalhar esse processo. Muito bem. Doutor Ignaldo, por que muitas vítimas de abuso sexual elas demoram tanto tempo para procurar ajuda psicológica? Luiz, olha, são diversas circunstâncias e momentos, e varia de pessoa para pessoa. Temos falado no mês de maio sobre o abuso sexual infantil e adolescente. O adolescente, quando você fala do adolescente, o adolescente ele já consegue externar, já consegue expressar, ele consegue falar, mas quando ele se dá conta daquilo que vivenciou, e varia de pessoa para pessoa, ela se acha num sentimento tão difícil que aquilo cria um nó, aquilo cria uma dificuldade, não só na sua mente, como também na garganta, né? Ela não consegue jogar aquilo para fora, porque e a gente falando sobre o abuso sexual, a gente precisa observar qual é o momento e como que acontece. Lembramos que, quando falamos e temos falado no mês de maio, uma coisa é quando acontece daquela pessoa mais próxima dela. E o abusador é aquele que faz parte do vínculo, né, da família, está ali próximo, muitas vezes, que a gente vimos o abuso intrafamiliar e o extrafamiliar, aquele intrafamiliar que é aquele que deveria proteger. Então, para o adolescente, por exemplo, uma pessoa de uma idade que ela consegue expressar, se ela sofre esse abuso de um familiar, de alguém que ela confia, ela já vive uma angústia terrível, né? Ela vai ver como que ela se deixou vivenciar ou se deu conta. Quando esse abuso acontece por uma violência fora, em que ela pode denunciar, muitas vezes, e hoje nós temos visto os canais de denúncia, e a pessoa está conseguindo denunciar. Mas entra também as outras questões, o que o outro vai falar, né? Por isso que o Disque 100, os canais de denúncias, ele protege a vítima para que como é que ela vai ser vista? A pessoa se sente tão mal que como é que ela perde o ambiente dela, aonde está, com quem ela vai caminhar, e ela vive aquele julgamento. E já é a primeira coisa que a gente já começa a trabalhar, né? Precisa de ver qual é esse julgamento, um auto-julgamento, e só na pessoa falar. E nós conversamos sobre vários assuntos, a gente sabe muitas vezes até a gente vê, por exemplo, dentro da igreja, nos nossos estudos, e a pessoa ela já vive uma angústia tão grande que ela vai falar: ele está falando de mim. Mas na realidade não é, o assunto é um assunto geral, e aí aquilo, mas a dor é dela, é pessoal. E isso ela precisa, e a pessoa precisa lidar com esse momento. Principalmente quando a gente fala sobre a questão de pecado e tudo, né? De desobediência. Aí a gente vê a pessoa, às vezes, ela falou: olha, ela saiu, é um adolescente, é um jovem que deixou de cumprir algumas questões de obediência aos pais, à família e tudo, e aconteceu esse abuso. Ela já vai trazer um sentimento de culpa, de que ela estava no lugar errado, ela deixou de cumprir, então ela precisa trabalhar não só o abuso, mas esses sentimentos também de culpa que vão vivenciando.
Eu falei sobre criança, né? Nós falamos sobre criança. A criança, muitas vezes, ela só vai se dar conta, ela vai entender quando ela chega, por exemplo, na adolescência, numa idade mais adulta, e ela percebe que o que fizeram, principalmente se foi intrafamiliar, se foi um incesto, se foi algo, como nós falamos, dentro do convívio dela, ou até mesmo dentro de um contexto religioso, que ela confiava naquela pessoa, a criança dali, o que, que acontece? É uma outra dor que ela vê também. Porque agora, além dela perceber o que aconteceu, porque lá no início ela não entendia, nós vimos a questão da confusão mental que fica, por que ele pode fazer, mas eu não posso falar, como que é isso, e tem toda essa questão que envolve. E aí, sem contar também que, às vezes, a angústia da família, quando fica sabendo, mesmo sem a angústia é tão grande, porque a família precisa ser, e a pessoa, e o cuidador é que está ali, quando vê uma mãe, um pai que percebe isso, a angústia é tão grande, que às vezes ela fala, por que você deixou? Aí a criança, pronto, né? Vai falar, e são essas perguntas que ficam ali dentro. Eu não deixei, eu não quis, eu não sabia, né? E aí é justamente como o Reginaldo falou, medo, vergonha, né? São os maiores inimigos para a gente tratar. É isso mesmo, porque quantas vezes a pessoa ela fica assim, agora já passou, eu vou falar, o que, que eles vão falar de mim? Mas a dor está ali dentro, né? Então a gente precisa estar atento. Falamos também nessa questão sobre contexto que, por acontecer isso na família, principalmente uma família grande com muitos filhos, e às vezes de uma situação mais desprivilegiada, algum momento que a pessoa, o familiar precisa sair, né, o pai, a mãe precisa sair para trabalhar, e aconteceu, e aí fica aquela, às vezes a pessoa ela está sentindo a dor, auto-justificando e tentando proteger aquele que deveria saber, olha, mas eles não podiam, e realmente. Então, olha só, é um contexto que a gente vai trabalhar, e o setting terapêutico é justamente isso, trabalhar pessoa por pessoa, com a sua dor, qual é a dor que ela está trazendo ali, como que ela está trazendo. Às vezes ela entra num assunto, e lá no meio, a doutora Mayara até falou justamente sobre isso, né? Quando a pessoa está conversando, muitas vezes ela não consegue, ela não entra com o assunto, estou vindo aqui para tratar porque eu fui abusado, eu fui abusada. Ela não chega, ela está vivendo uma dor ali que às vezes ela não sabe nomear a dor que ela está sentindo. E num dado momento esse assunto surge. E aí a gente vai atender, a gente vai entender e vai buscar ajudar essa pessoa a criar ferramentas, criar subsídios ali, ela consiga lidar com a situação que ela está vivenciando. Então são essas questões também, Luiz, que a gente vivencia. Muito bem, 10 horas e 32 minutinhos. Vou dar uma passadinha aqui rapidinho nos nossos recados, que eu tenho uma pergunta aqui também, que assim, nós falamos muito do problema, nós falamos do que pode ser feito, mas a minha próxima pergunta é justamente o seguinte. Peraí, já eu te faço. Mas antes, deixa eu passar aqui nos recadinhos. Reginaldo passou aqui, deixou o seu bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus, trabalhando e aprendendo. Também quem passou aqui, ele disse que está orando também pelo Senhor e sua família. Aí, pastor, está coberto pela oração do nosso querido irmão Reginaldo. Isso é bênção, né? Que bênção demais. Ele falou assim, Deus os abençoe, reverendo Reverendo Luiz. Não, nem gosta desse tipo de... Não adianta fugir, não. Reginaldo, Deus abençoe, meu querido. Obrigado pela sua participação. Paula Belquice Araújo deixou um bom dia. Nossa psicóloga Mayara Ferreira, também a parceirona nossa aqui, amigona nossa aqui da 316. Graça e paz, bênção essa rede missionária. Grande abraço, meus amigos. A Cristiana Paulo também passou. Deixou graça e paz, amados irmãos. Bom dia, pastor Aguinaldo, Mayara, Luiz. Deus abençoe, família. Bom programa. Obrigado, minha irmã Cristiana. O Abinoão de Oliveira, graça e paz a todos. Irmã Luziete também passou, deixou um bom dia. Doutor Aguinaldo, graça e paz. Bom dia, Luiz, graça e paz a você. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Quem também passou aqui e deixou o seu alô foi a nossa querida irmã Maria de Fátima. Estou assistindo da capital Vitória, diretamente de Vitória para Brasília e para todo o Brasil. Obrigado, minha irmã Maria. Deus abençoe, viu? Marluce também passou aqui. Eunice, bom dia, meus irmãos. Sheila, bom dia com Jesus. A Eunice fala da Serra do Espírito Santo,
né? E, o nosso irmão Reginaldo até ele fez uma pergunta aqui, e eu vou fazer essa pergunta, depois eu faço a minha, não tem problema não. Medo e vergonha seriam os inimigos maiores contra o tratamento, doutor Ignaldo? É uma pergunta, se sim, como trazer de volta a confiança e coragem? Na verdade, a pergunta dele já está um pouquinho ligada a que eu ia te fazer, se era possível recuperar completamente dos traumas causados pelo abuso sexual. Então, as duas estão interligadas aí. A gente fala sobre ressignificar a sua história, ressignificar a sua vida e trazer uma vida dentro de uma normalidade. A gente sabe que a nossa mente, ela não esquece, né? Vamos dizer, que a gente pensa assim, igual a gente fala na igreja sobre perdão, perdão é esquecer. Na realidade, o perdão, você consegue lidar com a circunstância, vem a lembrança, mas não vem a ferida, só ficou a cicatriz. Então, Reginaldo, realmente a vergonha e o medo, ela traz uma dificuldade para a pessoa poder falar primeiro, porque o medo muitas vezes não é só o medo de falar, mas é o medo de sentir aquela mesma angústia, a mesma dor, e o que fazer? Porque quando a gente toma consciência de algo, você tem que dar uma resposta para você e para o outro. E isso muitas vezes é muito difícil. Então, o medo de julgamento, do pré-julgamento das pessoas antes de falar. Então, nós vemos hoje, pelo apoio que tem, pelo cuidado que se tem hoje, está sendo muito mais fácil a pessoa lidar e poder falar. Mas ainda temos pessoas que têm muito medo de poder falar sobre essa situação, poder trazer, porque dói sim emocionalmente. E aí, a vergonha, porque a pessoa olha para a gente, né? E muitas vezes a pessoa, quando ela está falando, é difícil ela olhar dentro dos olhos, e a gente vê assim a dor, porque a gente, quando no setting terapêutico, a gente observa o movimento, a gente observa a pessoa, porque ali ela expressa não só no falar, no verbalizar, mas muitas vezes ela começa a falar e a dor é tão grande que ela começa a ter reações, esfrega a mão, e aí a gente vai acalmando, trabalhando com aquela pessoa para que ela possa entender que ali há uma pessoa que passou por um sofrimento e que está ressignificando a sua história. Então, a confiança, muitas vezes, e a gente vê pessoas já adultas que hoje, na questão do sexo oposto, daquele abusador, ela não tem mais confiança. Então, muitas reações, muitas dificuldades vão surgindo. Somente através do autoconhecimento, dela entender e vivenciar a sua história, mudar, ressignificar, aí sim, ela vai voltar a ter coragem e confiança. Hoje temos visto muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, que têm justamente trabalhado isso, trabalhado para poder fortalecer, para poder investir e ajudar pessoas, porque é naquele contexto que essa pessoa passou, ela falou, eu não quero que ninguém passe mais por isso. Nós tivemos na semana passada, uma das nossas participantes aqui no YouTube, ela falou justamente isso, ela contou a história dela e falou que, foi no chat, né, Luiz, que ela contou a nossa história, ela não foi identificada, ela contou a sua história e ela falou, hoje eu trabalho prevenindo, orientando, ajudando pessoas que passaram e também para que não passe, prevenindo também. Então é importante e tem como, mas cada pessoa tem o seu processo, o seu momento, e pode acontecer de algumas pessoas não tornarem a ter confiança nos outros, preferir ficar distante. Então a gente procura trabalhar para diminuir essa dor, esse prejuízo, né, esse problema emocional que causou, que não é fácil. Bom demais, tá vendo? Esse assunto ele é pano pra manga. A gente tem muita coisa para tratar dele. Antes de seguir aqui nas nossas perguntas, eu queria convidar você que está nos assistindo no YouTube para dar um like nessa live. Vou te explicar por que a gente pede muito. Dá like, não é questão de ficar famosinho no YouTube, não é essas coisas não, é porque quanto mais likes esse vídeo recebe, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas, e aí às vezes a pessoa está na madrugada passando por um problema aí, e aí o YouTube vai, com essa questão dos algoritmos, recomenda esse vídeo para uma pessoa que tenha passado, por exemplo, por um abuso e não sabe o que fazer, tá desesperado. Eu tô dando só um exemplo aqui. Então é importante ter os likes. Então quanto mais você já entra aqui, que você está nos acompanhando no YouTube, deixa seu likezinho, e aí o YouTube vai indicando esse vídeo para outras pessoas também, viu? Então você já se torna
através do YouTube, um missionário da Rede 316. Tem um ouvinte que passou aqui, como eu disse, vocês vão estar mandando perguntas pra gente e a gente não vai estar identificando por questões assim de ética e segurança também. E tem um ouvinte que falou o seguinte: realmente tive problema de abuso e hoje sou muito nervosa. Então ela já está relatando aqui o que o senhor tinha acabado de falar agora há pouco. E tem outra pergunta aqui. Seguinte, bom dia, Luiz, bom dia, psicólogo Ignaldo, graça e paz. Eu gostaria de saber sua opinião sobre hipnoterapia para tratamento em crianças. Então, eu estava olhando essa pergunta aqui, eu particularmente não tenho muito aqui a informar. Eu sei que a hipnose, e quando nós passamos pela graduação, já tinha, na minha época da graduação, já tinha a questão da hipnose, mas agora tem pessoas que participam, que fazem, tem as organizações sérias, as pessoas que trabalham com essa área e trazem a memória, vão procurar, falando a grosso modo, que a pessoa consiga colocar para fora aquilo que ela não conseguiu lidar, que está ali no inconsciente dela, né? Então, toda abordagem séria que tem como objetivo melhorar, cuidar da pessoa, ela é válida, ela é importante, né? Agora, nós que trabalhamos com a psicologia, nós que trabalhamos com a consciência, então nós, por exemplo, eu não faço, né, não fiz o curso de hipnoterapia, de hipnose, e se é algo acompanhado, principalmente nós que atendemos crianças, seja criança ou adulto, principalmente criança, acompanhado de um responsável que tenha toda a orientação e confiança, é válido para poder auxiliar. O que vai acontecer? Trazer aquilo que está lá no inconsciente que ela não consegue dar conta. A partir desse momento, como que ela vai ser cuidada? Então, nós trabalhamos com a consciência. Quando a pessoa ela já tem ali manifestando, ela sabe, ela lembra, e aquilo dói, e a gente vai trabalhar em relação a isso. Então, nós já vemos, eu não posso dizer que sou a favor ou contra por não conhecer tecnicamente. Não, na minha ocasião, na minha graduação, não foi algo que foi como foco para minha área e procurar, ok? Tá bom? Aí eu falo para o ouvinte justamente isso, mas pega toda a informação, busque com quem conhece, porque nós temos profissionais sérios, né? Assim como na psicologia temos várias abordagens. Então tem pessoas que vão e perguntam, mas qual é a sua abordagem? Talvez ela não tenha, é igual a gente vai num consultório médico, a gente vai trabalhar com o médico. Tem pessoas que não conseguem se adaptar com o estilo, com a medicação. Aí, às vezes, a pessoa não volta, né, Luiz? Não volta para dizer assim, olha, aquela medicação que você me passou, não me senti bem, para fazer um outro cuidado e tudo. Então, o importante é pegar informação e saber, você está cuidando de uma criança que se tornará um adulto, que precisa de cuidado desde a infância. Então, é bom procurar essa informação e trabalhar isso, tá ok? Só isso que eu posso falar até aqui. Todo tratamento ele tem que ter começo, meio e fim, né? E alguns tratamentos que não tem fim, fica faltando, e aí muitas vezes o pessoal a pessoa que está sendo tratada joga a culpa até no próprio profissional, dizendo assim, mas não deu certo porque o profissional não é bom. E não é, porque o tratamento ele não terminou o ciclo como deveria. Doutor Ignaldo, tem uma pergunta aqui, que agora é assim, vamos sair um pouquinho da vítima e vamos agora para o profissional. Como o psicólogo se prepara emocionalmente para lidar com essa carga emocional de atendimento, evitando até um possível burnout aí? Como ele se prepara, nós temos, né, claro, o autocuidado. A gente passa também por terapia. Tem coisas que, por exemplo, e eu já disse uma vez aqui, Luiz, que na minha graduação, onde eu fui aprendendo, que era um adolescente, eu quando fiz a minha graduação, eu atendi criança, uma menina acho que de 8 anos, um adolescente e adulto. Eu não atendo criança porque eu não tenho um setting terapêutico preparado, todinho, porque cada um tem uma abordagem. Na faculdade a gente tinha um setting terapêutico para tratamento de criança, para cuidar de crianças com laboterapia e assim toda a especialização. Temos excelentes psicólogos, especialistas na área infantil, então na adolescência também, mas eu parto mais para adolescência já na adulta, com uma idade adulta, chegando à idade adulta. E
na ocasião, foi onde a primeira aprendizado, a gente sempre vai sendo orientado a procurar ajuda também, trabalhar isso aí. Eu lembro que eu tive uma dificuldade com um adolescente, porque assim, eu me sentia cansado, eu não conseguia atender. E aí, quando eu fui buscar, né, que aí conversei com a minha supervisora, ela me encaminhou e falou: perceba, você precisa aprender, e é uma das coisas que a gente aprende na graduação, aprende na faculdade, vai procurando trabalhar isso, não misturar os assuntos. O meu assunto é um, eu não estou ali com a minha situação. E naquele momento eu estava vivenciando isso, porque a vida daquele adolescente era parecida com a minha. E aí buscamos ajuda. Então, um psicólogo, quando ele chega para alguém e fala que ele não vai continuar e vai encaminhar para um amigo, um outro profissional, muitas vezes porque aquele momento é ele que está precisando de passar pelo cuidado, porque alguma situação, algum assunto ali conflitou com o que ele está vivenciando, porque somos seres humanos. Então, nós temos também aquele que cuida da gente, né? A gente procura um psicólogo, a gente procura alguém para poder a gente ser cuidado também. E para evitar o burnout, a gente trabalha, procura também cuidar da nossa saúde física, emocional, espiritual, né? Quem trabalha, gosta e tem a sua fé, e eu, como tenho a minha, a gente procura. E aí é onde você vive a vida também, cuidando dos seus. Então, tem momento que a gente fala assim, você está conversando com alguém, você está analisando. Não, de forma muito, que eu vou ficar tranquilo, deixar ele ali, você está falando, eu não vou tecer nenhuma opinião, até mesmo porque eu não estou ali para te atender, sou o seu amigo. Por isso que a gente não faz psicoterapia com amigo, né? Com aquele que está ali, você está numa mesa de bate-papo, está fazendo psicoterapia. Não, tem um setting terapêutico local que você vai ser atendido e vai ser focado ali a sua vida, o seu momento. Então a gente faz muito isso, Luiz. Fico imaginando aqui você fazendo a terapia com um amigo e descendo, vamos colocar uma situação aqui, tô descendo a crítica na minha esposa e esse amigo conhece a minha esposa. Então. Aí complica, né? Sim, e a questão toda você está sendo atendido, igual algumas pessoas perguntam, e a gente sempre fala aqui na rádio, você é pastor, mas você é psicólogo. No meu trabalho eu vou deixar bem claro, você está querendo falar com o pastor ou com o psicólogo. Se você está no meu trabalho, você está falando com o psicólogo. Se você está na igreja, a pessoa procura, porque eu não vou aconselhar como o pastor faz o aconselhamento pastoral. Mas, se a pessoa está ali, igual nós temos o instituto, então, assim, nós temos o nosso pastor, os pastores que vão trabalhar o aconselhamento pastoral, e nós trabalhamos a parte das emoções como psicólogo, como profissional. Então, não estou ali para trazer valor, questão religiosa. Agora, claro que a minha vida, a minha história, o meu jeito de ser vai afetar o outro que está ali, a forma de falar, né? Então, a gente trabalha. Por isso que no setting terapêutico há uma separação entre a fé, né, a religião e a ciência. Aí alguém pode perguntar, mas você atende como pastor? Sim, também. Quando eu chego em algum local, quando eu estou, às vezes, na igreja, alguém quer um aconselhamento pastoral, ela vai ter que entender que ela vai estar falando com o pastor ali, e não é um momento de terapia, de acompanhamento terapêutico. Se for acompanhamento terapêutico, ela vai procurar como pastor, o nosso pastor. Amém. Agora são 10 horas e 48 minutinhos, a hora voa aqui, rapaz. Então já tá quase dando 11 horas. O pessoal tá passando. Muito rápido. O pessoal passou e deixou o like lá, nossos likes já estão subindo já, nós já estamos quase com tanto de likes pelo tanto de ouvintes que nos ouvem. Nós estamos com 27 likes, 28 pessoas nos assistindo, olha que benção. E a gente... Luiz, oi. Perdão, pode continuar. É porque antes de você fazer pergunta, a gente começou a falar sobre a psicoterapia, como ela poderia ajudar, né? E aí eu gostaria de dar uma adiantada também, algumas coisas assim, e depois pode voltar com as perguntas do chat também, pode ser? Pode sim, pode seguir aí, que o assunto tá muito bom. Porque nós falamos da redução dos sintomas, né, que a psicologia, que a psicoterapia vai trazer, ali o setting terapêutico, né, ela vai ajudar nos sintomas de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, que a gente acha que é só quando há um acidente, quando há uma outra. Então, tem o estresse pós-traumático daquela pessoa que vivenciou. Então, aqueles problemas de saúde mental, a psicoterapia vai ajudar, né, no processo de cura.
né? O que é o processo de cura que a gente fala, né? Porque é o espaço seguro, confidencial, para que a vítima possa processar seus sentimentos e emoções, né? E ela vai explorando, assim, as causas do trauma, o que aconteceu, como agora eu vou lidar em relação a isso, quem é mais, porque muitas vezes a pessoa, ela precisa de dar um tempo de um local para poder se proteger, e tudo isso vai acontecendo. As crenças e comportamentos que vão surgindo, né? Isso daí, Luiz, como que muitas vezes você vê a pessoa está agressiva, a pessoa começa a repetir, por exemplo, uma criança abusada, ela pode repetir isso no outro, né? A gente fala, quando fala, por exemplo, situação de família, de contexto, repara que às vezes o menor que foi violentado, que foi agredido, por exemplo, muitas vezes ele está com tanta raiva que ele bate no gato, no cachorro. Ele repete o mesmo comportamento, né? Ele está na frente, ele está chorando, aborrecido, ele dá um bicudo no animal ali, no pet, que ele gosta, não é que ele não goste, ele gosta, mas ele passou por uma agressão, ele não conseguiu processar, ele reproduziu essa agressão. Então nós vemos que muitas vezes, quando a gente fala do abusador, ele pode ser que ele tenha sido abusado, essas são algumas questões, porque tem questões também de personalidade. Tudo isso precisa ser avaliado, trabalhado. Então, tem comportamentos que a vítima vai precisar identificar, mudar suas crenças e comportamentos que ficaram disfuncionais, né? E assim está afetando a história da vida. Nós falamos que foi uma das perguntas que você fez agora há pouco, por exemplo, da pessoa adulta, e a gente vai estar falando um pouco mais semana que vem, então vamos voltar, né? Por exemplo, a pessoa adulta, ela cresceu aquilo tudo, ela cresceu não confiando nas pessoas, ela trouxe esse sofrimento, ela nunca falou nada para ninguém, e num relacionamento conjugal, ela acaba sofrendo, principalmente como na maioria são mulheres. Imagine ali, ela não consegue ter um bom relacionamento com o seu esposo por causa do que ela vivenciou no passado. E aquilo, e o outro não sabe, então aquela dor que ela está vivendo, na verdade, pode vir no físico, uma dor emocional que está guardada ali. Aí nós vimos também que a outra forma da terapia é o fortalecimento da resiliência. A gente fala sempre sobre resiliência, né? A habilidade da pessoa conseguir voltar a trabalhar, lidar com essa circunstância, lidar com as consequências, porque o que aconteceu? Ela vivencia as consequências e ela conseguir trabalhar isso e superar futuras dificuldades. Então, ela conseguir lidar. Então, a gente vai trabalhando isso, né? Falamos da revitimização, que é identificar e abordar, né, assuntos, fatores de risco, né? Baixa autoestima, falta de apoio social, e a pessoa precisar conseguir lidar com isso, se valorizar, né? Às vezes a gente vê pessoas que, por ter passado, e já teve casos que a gente ouviu falar, a pessoa mesmo falou isso, que pelo que ela passou, ela quis então se tornar uma pessoa feia. Como se tornar uma pessoa feia? Mudou seus tipos de vestimento, né? Não cuidou do seu corpo, né? Então a pessoa, ela falou assim, para que o outro não me olhe, eu sou o culpado porque olhou para mim, foi isso que aconteceu, então se ela olhar e ver uma pessoa estranha, então ela não vai querer. E às vezes isso vem na cabeça, né? Então a pessoa precisa trabalhar isso também, e aí lida, e aí ela não consegue se olhar no espelho e começar a se admirar, se cuidar, né? Então, esse apoio, a psicoterapia ela oferece, né, esse apoio emocional, esse cuidado para poder ajudar a pessoa a se compreender e poder dar sequência, né, na sua história, poder trabalhar isso aí, Luiz. Aproveitando aí a pergunta, no tratamento da vítima, um exemplo, se a vítima foi um rapaz que é casado ou uma mulher que é casada, o cônjuge tem que participar também ou não há necessidade deles participarem? Mesmo ele, assim, um exemplo, eu sou casado, eu sofri o abuso e aí eu vou começar a terapia. Eu preciso levar minha esposa para me acompanhar no início ou não precisa? Como é que seria nesse caso? Luiz, a gente vai trabalhando e muitas vezes a gente porque tem o individual, que é a pessoa poder cuidar de si e vivenciar, observar aqueles comportamentos que ele trouxe para a sua vida conjugal e tem sido, às vezes, até abusivo
a forma dele lidar com a outra pessoa. E aí, quando a gente percebe esses detalhes, a gente também orienta para que essa pessoa, não o próprio psicólogo, mas um outro, né, ele possa procurar uma psicoterapia de casal. Por que psicoterapia de casal? Porque já está afetando o outro, o comportamento do outro. E muitas vezes, igual assim, quando a pessoa identifica, ela vai ter condições de chamar o seu parceiro ou a parceira, sua esposa, o seu esposo, para poder falar. Quando ela não identifica, ela está reproduzindo aquela situação, está vivenciando, por exemplo, há mulheres que no ato conjugal ela sente muita dor, né? E aí tem algumas coisas que precisam observar, que essa dor, que a gente chama muitas vezes do vaginismo, alguma coisa assim, que pode ser um trauma vivenciado e aquele momento não é um momento prazeroso e agradável. O casamento está em declínio, uma certa dificuldade, e aí é a orientação, quando essa pessoa dá conta disso, é a orientação para que ela possa ter uma terapia de casal. Ou então ela pode até convidar para esse momento, para que essa pessoa tenha conhecimento do que ela tem vivenciado. Então pode, mas sempre, Luiz, a gente vai, quando a pessoa chega individualmente, a gente vai trabalhar para que ela tenha condições de poder falar, e se ela quer que o outro esteja presente, a gente convida para estar presente. Porque uma coisa é ele convidar para que esteja presente na terapia dele, para saber o que está acontecendo, para conhecer. Outra coisa é a terapia de casal, que aí vai trabalhar, rearranjar, ressignificar essa história do cônjuge ali. Então, e é diferente quando a gente chama, por exemplo, a psicoterapia infantil, geralmente há um adulto, há o cuidador, aquele que vai acompanhar ali também, vai ser chamado, vai ser orientado também. Então, nessa questão do adulto, do casal, pode sim, se a pessoa se sentir bem. A gente deixa claro, você quer que o seu cônjuge esteja presente, você tem percebido, tá? E se na hora daquele momento a gente vê que precisa de uma terapia de casal, a gente fala, busquem terapia de casal também para ressignificar alguma coisa que pode melhorar aí. Eu fiz essa pergunta porque 2 casos que eu conheci que a moça havia passado por um abuso sexual, né, quando criança, e nunca contou pro esposo. E assim, o casamento deles estavam bem, mas de vez em quando ela tinha algumas, às vezes dava pico de estresse do nada, sem motivo, às vezes o relacionamento do casal estava abalado com algumas coisas que ela fazia ou falava. E ela, sem coragem de falar para ele, ela utilizou a terapia no dia, chamou ele para participar, dizendo que ela precisava do apoio dele naquele momento, mas ela já tinha acordado com a psicóloga na época de contar, né, para ele e trazer isso. Por isso que eu te perguntei a importância, se seria necessária a importância, justamente porque também tem pessoas que, durante o processo da terapia, que começa a ter coragem de falar sobre o assunto, né? Algumas não tocam assim. Eu conheci algumas pessoas que foram abusadas quando criança, porque a pessoa chegou para mim e me contou a história, e detalhe, era pessoa assim que era o ente mais confiável da vida delas, que era um avô, por exemplo. E aí ela me contou e falou assim, eu não tenho coragem de falar isso para ninguém porque eu tenho vergonha. Então você percebe que talvez na terapia ela ia conseguir se soltar até o ponto dela chegar e chamar alguém, parente ou avô, a questão de liberar perdão também, que ainda tem isso, né? Porque é uma coisa que tem que se liberar o perdão, mas para isso precisa se trabalhar todo esse processo. Então, assim, a psicoterapia ela ajuda até nessa questão também, né, de fazer a pessoa conseguir liberar esse perdão. Sim, e tocar a vida dela sem carregar essa culpa e sem justificar. É interessante, Luiz, que, por exemplo, essa pessoa conseguiu falar para você porque ela conseguiu ter um vínculo contigo e poder lidar. Agora, qual é o cuidado, né? Para que ela agora consiga trabalhar essa dor, essa vergonha, porque assim, esse não é um assunto que você sai falando para todo mundo, é claro, a gente sabe disso. Mas quando a gente consegue jogar isso para fora, porque a dor está ali presente. Repare que assim, uma coisa é eu viver a vergonha, viver a angústia, e de repente esse assunto surge. Agora, quando esse assunto surge, igual nós estamos falando aqui sobre o Maio Laranja, sobre a prevenção ao abuso sexual infantil e adolescente, nós sabemos que existe o abuso sexual, porque hoje pode ter a violência sexual dentro de casa, o marido ser um abusador da esposa, isso, perdão, é no adulto. Então, assim,
às vezes essa esposa não consegue colocar isso para fora, e aí chega o extremo. Então, muitas vezes ela precisa denunciar, e ela sabe que em denunciando vai acontecer o quê? Uma separação, vai ter, se ela depende emocionalmente ou financeiramente desse parceiro, dessa esposa ou do esposo, porque temos mulheres que trabalham e que têm um recurso que mantém a casa. E aí o que, que vai acontecer? Aquela pessoa prefere continuar naquela situação, mas sofrendo. Então são os cuidados. Já a criança não, você tem que proteger, né? O adolescente, quando a gente fala do adolescente, é difícil para ele falar, imagine ele colocar isso e o outro ficar sabendo. Então, assim, principalmente contexto de escola. Então a gente precisa estar bem atento e trabalhar. E aí, nesse caso, como foi dito, né, é a forma que se trabalha, né, o psicólogo vê, olha, ela está angustiada, queria falar para o marido, e aí agora precisa dele vir para ouvir ali e agora poder ser cuidado também. Porque imagine o abuso tendo acontecido, ele não sabia, agora ele fica sabendo, como que ele vai lidar? Como que ele vai lidar com ela? Talvez ela não conseguisse falar, porque assim, como é que ele vai olhar para ela? Né? E ele precisa também ser trabalhado. A gente pensa que não, mas o homem, a mulher, precisa estar vivenciando justamente isso para sair desses traumas, desse medo, da vergonha, como foi dito, o Reginaldo colocou bem claro, né? A vergonha de poder falar. E aí, sim, você quando ressignifica essa história e consegue lidar com esse momento, perdoando a pessoa, ou seja a circunstância que for, você vai conseguir cuidar de outros, né? Poder falar sobre isso, sobre o cuidado e vivenciar várias coisas. Ou não, cada um precisa lidar. Cada pessoa tem o seu jeito de ser na sua história. Muito bem. 11 horas e 1 minutinho. Você viu uma pergunta que chegou aqui no chat aqui? Na verdade, não é uma pergunta, não. É um comentário que a irmã está dizendo que hoje ela vê muitas pessoas com traumas de abuso sexual na infância que são extremamente ansiosas, né? Então, assim, muitas vezes quando a pessoa já tem crise de ansiedade, você tenta investigar, o profissional, no caso, investiga. Só um parênteses aqui. Eu que não sou profissional da área, e quando eu recebo esse tipo de notificação, vamos assim dizer, da pessoa que está passando por esse problema, o meu papel é tentar ajudar no sentido de guiar ela para a busca de uma ajuda, né? E não espalhar, tentar denegrir ou queimar ou criar um alarde lá que às vezes não é necessário. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas não estão preparadas. É igual a questão do bullying na escola também, que a pessoa sofre calada, as crianças, adolescente calado, até um dia que isso traz consequências drásticas também. Mas assim, o nosso papel é esse, é ouvir. Agora o que eu faço? Peraí, eu conheço um psicólogo aqui ou não? Ou a psicóloga, vou indicar para a pessoa pedir ajuda. Tem uma ouvinte aqui, doutor Ignaldo, que ela mandou o seguinte, é uma pergunta bem simples, que ela mandou só assim, o discipulado, um bom discipulado é o suficiente para auxiliar nesse processo? Ok. Quando a gente fala de discipulado, e até falando aqui na rede social, né? A gente está falando de um contexto cristão, um contexto de alguém orientando, ajudando a pessoa. Se o discipulador ele tem condições de ajudar, se tiver condições de ajudar essa pessoa a lidar com as dores e ela poder vivenciar o autocuidado, é até válido, né? Mas só que por que a gente fala da psicoterapia? A questão toda de que tem coisas que a gente não fala, até mesmo no setting terapêutico a gente sempre fala isso. A pessoa chega ali, eu acabei de falei no início, né? A pessoa chega ali e ela não tem, ela chega porque tem uma angústia, ela não consegue falar, e ela vai trabalhar, vai conversar sobre várias histórias, e muitas vezes, Luiz, sabe que a pessoa leva 1 mês, 2 meses, olha só, um encontro por semana, se a pessoa levar 3 meses, são 12 encontros que ela fez ali entre 45 e 50 minutos, conversando, autoconhecendo, até chegar o momento dela não aguentar e falar o que estava acontecendo mesmo, o maior fator de dor. Então, num discipulado é um acompanhamento religioso lado a lado, e a pessoa pode ter esse vínculo. Se o outro está preparado, então, olha, está resolvido, acabou, tudo bem, né? E aí é caso
há casos e casos, né? Então a gente vê justamente isso, porque dentro do contexto religioso, do contexto de fé, da comunidade de fé, temos pessoas sérias, pessoas que vão trabalhar, vão ajudar, mas somos seres humanos. Então não existe, eu não vou dizer que é só o setting terapêutico, e o setting terapêutico ela vai te ajudar, o terapeuta, o psicólogo, vai te ajudar naquela dor que você não está conseguindo expressar. Ele vai te ajudar a trazer, reconhecer e lidar com ela, ok? E a gente precisa estar bem atento a isso, porque também um aconselhamento pastoral, um cuidado, ele vai trabalhar isso a cada momento. Então a gente precisa estar atento qual caso que está sendo abordado, como que está sendo. Muito bem, 11 horas e 5 minutinhos. Hoje, o tema que o Dr. Aguinaldo está tratando aqui no programa do Nodivan é a importância da psicoterapia no tratamento de vítimas de abuso sexual. Então, aqui a gente já falou muitas coisas bacanas, muitas perguntas aqui. Os ouvintes, claro, é um assunto muito delicado de se tratar. É um assunto que precisa ser, se você... agora eu vou falar agora para os ouvintes. Você que sofreu um abuso e não sabe por onde começar, você começa procurando uma ajuda técnica, uma ajuda de um profissional, porque é ele que vai te orientar no tratamento, como o Dr. Aguinaldo já especificou desde o início. E uma coisa que nós falamos aqui é que em casos de abuso, você tem que denunciar. Abusos atuais, né, vamos assim dizer. Abusos que o abusador, você vive com ele, ou enfim. Mas esses abusos mais cometidos na infância são abusos até mais difíceis de ter essa questão da denúncia, porque são parentes ou alguém próximo, tem tudo isso. Mas a gente aqui não orienta jamais ficar calado. Procure uma ajuda, porque a terapia, no contexto geral, ela te dá uma visão ampla assim, de possíveis tratamentos, como você buscar, aonde você pode buscar uma ajuda, com quem, o que você pode falar, quem você vai procurar, tudo isso. O senhor quer deixar uma mensagem para o povo, para os nossos ouvintes aqui, falar um pouco mais sobre esse assunto, porque realmente se a gente for abordar tanta pergunta que chegou aqui, a gente vai ficar aqui até a hora do Nayan entrar, hein? Isso aí. Anota e depois a gente pode continuar a semana que vem respondendo as perguntas. Só lembrando, Luiz, que a importância das campanhas. Então a gente vê a campanha, ela surgiu essa campanha de Maio Laranja por causa do caso de Audicélia, lá, se não me engano, em 1973. E não foi assim, quando veio o assunto, quando veio as pessoas, aquela criança foi abusada, foi morta, e não se acharam quem foi o que causou tudo isso, né, o abusador. E essa campanha é a campanha de proteção. Mas quando surge a campanha e a gente começa a trabalhar, a investir, o assunto surge, porque somos seres humanos e vamos ver acontecendo às vezes com consentimento, quando a pessoa já tem uma certa idade, ou então a pessoa não sabe. Vamos lembrar, o abuso ele nunca tem consentimento, a pessoa está sofrendo e ela vive em si um trauma. Então, veio o assunto. E quando a gente começa a falar sobre o tema, talvez, e se você está participando, está vivenciando e vê essa dor, essa ansiedade, né? Como a irmã acabou de falar, olha, eu vejo pessoas que vivenciam traumas, né, do abuso sexual da infância e são extremamente ansiosas. Você vê isso acontecendo, ou se você, assim, um assunto chegou e pareceu aquela dor, seus olhos marejaram, aquela angústia que veio, aquele nó na garganta, busque ajuda, aproveite esse tempo, independente de qual foi a circunstância, mas há uma dor. Então é o autocuidado, então você precisa lidar com essa circunstância. Aí a campanha é justamente para trabalhar esse momento, ok? E então invista isso na sua vida, na sua história. E semana que vem, Luiz, pensando nisso, porque, igual eu falei, vamos encerrar, né? Porque o mês que vem já é uma outra campanha, mês que vem, meio do ano, já é hora de começar a avaliar como é que está a sua história, o que você conquistou até agora. Mas, pensando nesse detalhe, nesses dias todos nós vimos sempre a questão do religiosa surgindo, né? Então, quinta-feira que vem, vamos falar sobre o papel da igreja no enfrentamento e prevenção do abuso sexual em adultos, mas também de forma geral, tá bom? A gente pode falar sobre isso, que talvez você esteja curioso, a gente tem sempre falado, mas denuncia, mas não, independente disso, mas a igreja ela tem o seu papel para fazer a diferença ali, a sua comunidade de fé, ela pode te ajudar.
Então, qual será o papel? Participe, manda sua sugestão, diga se eu acho que o papel da igreja ela deveria ser esse, e assim a gente não está aqui para dizer o certo ou errado, mas o que é importante. Neste caso, o certo é denunciar. Mas vamos ver lá qual é o papel da igreja, como é que ela pode também ser um fator de prevenção e pode te ajudar aí o papel dela nesse enfrentamento e prevenção do abuso sexual. No caso, adultos, né? O que será que acontece? Então vamos trabalhar aí. Alô, Luiz. Um abraço a todos os nossos ouvintes, participantes aqui. Que bom ter você conosco aqui. Doutor Ignaldo, quero te agradecer. Obrigado por tirar esse tempo para nos ensinar sobre esse tema que é bem delicado. É um tema que, infelizmente, dentro das igrejas, não é que nós estamos isentos de ter acontecido, não envolvendo a igreja, mas no sentido de pessoas que estão dentro da igreja, que passaram por abuso nos seus lares aí e não conseguem, às vezes, levar isso adiante, né? Então, obrigado por trazer esse assunto e muito bom o próximo assunto aí vamos dizer assim, é a continuação com outro olhar, né? Agora, sobre esse assunto. Muito obrigado e a gente aguarda na próxima quinta. Próxima quinta eu não estarei, o pastor Elber já vai estar de volta, que tá bom, né? Já descansou já o suficiente, então quinta-feira ele vai estar de volta com a gente aqui na 316, viu? Um abraço, pastor Elber aí. E Luiz, muito bom estar com você aqui. Também, rapaz, aprendemos mais uma vez. O que me ajuda na parte técnica também nos ajuda como locução aí, né? Isso é importante aí. E aí já virou reverendo, pastor, tudo. Um abraço para você. Deus abençoe, até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, até. E é isso, nós vamos ficando por aqui. Você que está acompanhando nossa programação aqui no YouTube, agora você vai migrar, vai lá para o nosso aplicativo, que eu estou saindo do YouTube, mas a gente continua conectado lá na nossa rede 316. Te espero lá. Vamos nos nossos blocos comerciais e daqui a pouquinho nós voltamos com a sua... Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.